Então, gente, a gente vai continuar hoje com o assunto e aí a gente vai ver sobre cavaco e os tipos de cavacos existentes. Então, vamos lá. Então, primeiro, cavaco é a porção do material da peça, ou seja, o material, pedaço da peça, né, que vai ser retirada através da ferramenta, certo? E aí vai apresentar uma forma irregular. Por que uma forma irregular? Porque, por mais que eu diga que seja pedaços de cavaco, então, tipo, tô definindo que é tipo pedaço, mas eu não tenho, por exemplo, como definir espessura, largura, comprimento, que seja igual para todos os pedaços, certo? Então vai ter um pedaço um pouco maior, um pedaço um pouco menor, uma espessura um pouco maior, uma espessura um pouco menor. Vai depender muito dos parâmetros, todos os parâmetros do seu maquinário, tá? E aí, mais uma vez, pra gente relembrar, para eu tirar o cavaco, eu preciso ter um movimento de corte, que é no caso aqui, nesse meu cilindro, eu tenho um movimento de corte aqui, através do giro, tá? Um processo de torneamento. Então, a peça gira em cima da ferramenta, então eu retiro o cavaco aqui, ó. Só que aí, só retiro o cavaco por uma revolução. Para eu continuar retirando o material, eu preciso adicionar o movimento de avanço, ou seja, tem que adicionar o movimento à minha ferramenta, que a ferramenta tem que começar a se deslocar, certo? Se minha ferramenta não se desloca, ela poderia fazer um outro movimento de avanço, que seria da profundidade, certo? Mas aí eu precisaria dos dois movimentos para ter uma retirada contínua de cavaco, ou seja, vários cavacos saindo ao longo da minha peça, tá? E aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue ver um processo de furação, né? Que no caso está usando a fresadora para fazer esse furo. E aí a gente tem pedaços variados de tamanho e de cores. Por quê? Porque essas mais vermelhadas significa que elas estão saindo agora, e essas mais pratas significa que já saíram faz um tempo. Então toda ela saiu vermelha porque ela tá com calor do processo de atrito, tá? E aí a gente tem o mecanismo de formação do cavaco. Pra gente ter, a gente precisa saber da aula retrasada a profundidade de corte, precisamos saber o avanço por revolução, a espessura de usinagem, que no caso é essa daqui, que é igual a essa daqui, certo? A largura de usinagem, que aí no caso vai ser essa daqui. Ele botou como fosse espessura de corte, mas pode ser a largura de usinagem, então aqui também pode ser B, tá? Só que aqui tem um detalhe, ele coloca alfa, nesse caso aqui seria o ângulo de cunha, ou seja, o ângulo dessa ferramenta aqui, tá? Então, o quanto a sua ferramenta, aqui é o material que ele vai todo retirar, ó, tudo isso aqui. Ele vai sair tirando de forma contínua e vai penetrando nessa linha. E aí ele vai retirando todo esse material, tá? E aí, alguns fatores que vão influenciar a formação desse cavaco. No caso, vamos começar daqui. O parâmetro de corte, né, os parâmetros, que aí seria profundidade, seria o avanço, seria a velocidade de corte, certo? A temperatura, o tipo de material, né, que entra aqui da ferramenta, mas também entra o material da peça, a geometria da ferramenta,
se vai ter um ângulo de cunha muito fechado ou muito aberto, se vai ter fluido de corte ou não vai ter, se vai ser um fluido refrigerante ou um fluido lubrificante, certo? O tipo de maquinário, ou seja, vai ser uma fresa, vai ser um torno, vai ser uma plaina, que é que vai ser, e se eu vou utilizar ou não quebra-cavacos, que aí no caso quebra-cavaco é como fosse um dispositivo que você adiciona a sua ferramenta para fazer com que o seu cavaco quebre, certo? Basicamente isso, mas depois a gente vai ver um pouco mais sobre eles. E aí a gente tem aqui o mecanismo de formação do cavaco, ou seja, a gente tem 6 figuras e essas 6 figuras mostram como o material, o cavaco é formado, certo? Primeiro aqui você tem a penetração da cunha de corte, ou seja, da cunha da sua ferramenta no seu material, tá? E aí você continua lá penetrando, ou seja, aplicando força. E aí, força a uma área você vai ter tensão, tá? E aí você só vai conseguir retirar material depois que você conseguir o quê? Continuar aplicando lá a sua tensão, no diagrama de tensão da formação. Você vai começar a tirar material, retirar material. Mas aí você entra aqui, ó, na área de escoamento. Então, só a partir do escoamento é que você não consegue mais voltar para o estado original do material. E aí ele se deformou plasticamente para sempre, certo? E aí você continua lá colocando mais tensão no seu material, até que você entre na tensão máxima, no caso aqui, tensão máxima de cisalhamento do seu material. E aí, esse cavaco, ele simplesmente se parte, certo? Só que nesse caso aqui, o cavaco, ele não se partiu, mas ele se desprendeu totalmente. Essa parte aqui, ó, está totalmente fora do meu material, ou seja, ela não existe mais dentro do material, certo? E aí, se ela não existe mais, o material não existe mais dentro da peça, significa o quê? Que ele é um cavaco, certo? Só que aí no caso aqui, ele tá mostrando como se o cavaco ele fosse contínuo, certo? Então ele vai continuar se formando, vai fazendo essa curva, mas ele não quebra, tá? E aí aqui a gente tem uma outra figura, explicando um pouco mais detalhado essas porções de formação desse cavaco, certo? Primeiro você tem essa primeira formação de cavaco, tá? Que ainda é solitária, ou seja, ela ainda está na peça, ela não saiu da peça. É recalcada, ou seja, tem deformações elásticas e plásticas juntas, tem as duas deformações, e ainda está em contato com a superfície da ferramenta, tá? Segundo, aí você já tem o quê? Essa deformação plástica vai se aumentando, ou seja, você vai deixando de ter só a deformação plástica e elástica, você vai ter mais plástica, até que exista a tensão de cisalhamento. E essa tensão seja suficiente para você continuar a quebrar o seu material, e aí você tem o deslizamento, certo? Desse material. Mas que não perca coesão ainda com a sua peça, tá? Depois você continua, pode ver, né, que a cada passo a ferramenta entrou um pouco mais, ou seja, meu avanço, tá? Ela tá avançando. Então ela tá avançando cada vez mais. E aí, essa
tração continua da ferramenta até que haja a ruptura do material, que pode ser parcial ou completa. Parcial, no caso, está aqui, né? Então, você não tem mais superfície entrando em contato com a peça, nem mais superfície entrando em contato com a ferramenta, certo? E aí, essa partida, se você vai ter vários pedacinhos, ou se você vai ter vários pedaços soldados juntos, isso vai depender do tipo de material e os parâmetros de usinagem que você colocar da ferramenta, por exemplo, certo? Depois, continua esse movimento, a ferramenta continua sendo introduzida, ou seja, continua avançando. E aí vai ter um escorregamento da porção do material deformada e cisalhada. Então, você vai ter deformação e cisalhamento junto sobre a superfície da saída da ferramenta, que é essa superfície aqui. Enquanto isso, nova porção aqui embaixo, ó, tá se formando. Então, aqui, ó, nova porção se formando. Nova porção aqui se formando. Então, você tem uma porção feita. Depois você vai começar a perder essa primeira porção, mas vai começar a criar uma segunda, certo? Você vai perder essa segunda, vai começar a criar uma terceira, vai perder essa terceira e vai começar a criar uma quarta. E aí, por aí vai, certo? Então, esse fenômeno se repete durante todo o processo de usinagem, ou seja, enquanto sua ferramenta estiver lá usinando, você tem a formação de cavaco. E aí a gente tem a classificação dos tipos de cavaco enquanto ao tipo, certo? Enquanto à forma. Então, o tipo pode ser um cavaco contínuo, um cavaco cisalhado, né, por cisalhamento, ou um cavaco de ruptura, tá? E aí, enquanto à forma, ele pode ter uma forma de fita, pode ter uma forma helicoidal, pode ter uma forma espiral e pode ter uma forma em pedaços ou lascas, certo? Um pouco maior. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, os tipos de cavaco. Então, cavacos contínuos, a gente vai ter essa introdução da ferramenta na minha peça. E aí, o cavaco, ó, sai de uma forma contínua. Você vai ter os lamelares, que no caso seriam os pedaços, certo? Então, você tem, tipo, um pedaço sendo retirado, só que o calor ainda é tão grande e ainda tem deformação elástica aqui, que ele se solda ao segundo pedaço. Então, ele sai partido, mas ele sai partido com mais de alguns pedacinhos, certo? E aí você tem um pouco maior, mas não é tão grande quanto os contínuos, certo? E você tem os arrancados ou cisalhados. Então, a cada parte dessa, como se fosse cada parte dessa partisse, não se soldasse, não se unisse, certo? Então, você simplesmente parte, quebra cada tipo de material e aí você tem eles dessa forma. E aí a gente tem a relação desses tipos de cavaco em relação às propriedades dos materiais. Então, a gente tem aqui, ó, um gráfico de deformação e de tensão, tá? E aí, no caso, ó, a gente tem o primeiro cavaco contínuo, que é esse cavaco longo. O cavaco em lâmelas. E aí, no caso, é como se eles fossem várias montanhazinhas unidas. O cavaco cisalhado, aí já são lâminas um pouco mais finas, ou seja, montanhas um pouco mais finas. E o cavaco partido, arrancado, tá? Então, o que significa isso? Significa aqui, ó, se eu tenho um cavaco contínuo, que é essa número 1 aqui, tá número 1 aqui, ó. Então, significa o quê? Que eu passo pelo campo de deformação, ou seja, deformação elástica
Depois eu entro na deformação plástica. E depois eu tenho a formação do meu cavaco contínuo. Por quê? Porque eu não tive a ruptura, certo? A ruptura aqui nesse meio, entre o cisalhamento e a continuidade do material, ou seja, ele continua sendo comprido. Aí o cavaco número 2. Então eu tenho lá minha deformação elástica, vou ter a minha deformação plástica, aí eu chego no ponto máximo, só que ainda o que não é a ruptura. Então eu venho e continuo deformando plasticamente ele e rompo. Só que eu rompo com a deformação, ó, menor do que a deformação 1. Então eu tenho tamanhos menores, tá? Então eu tenho esse formato aqui. Então é como se o meu cavaco contínuo fosse grande, o meu cavaco lamelas fosse um pouco menor. Aí agora meu cavaco cisalhado. E aí meu cavaco cisalhado, eu já vou ter deformação elástica, vou entrar na minha deformação plástica e na minha ruptura antes de eu conseguir formar um cavaco contínuo, ou seja, um cavaco grande. Então eu vou ter plásticas, ou seja, tamanhos menores de cavaco, certo? Então vou ficar só na parte de cisalhamento, ele arrancado e ou lamelar, tá? Já o quarto tipo, cavaco arrancado, eu vou ter aqui, ó, simplesmente só deformação elástica e rompeu, partiu, tá? Então, se eu pensar assim, se eu for comparar só o tipo de material, certo? Então, para eu ter o número 4, para eu ter isso aqui, eu tenho que trabalhar com materiais duros, certo? Para eu ter um cavaco contínuo aqui, eu preciso trabalhar com materiais ductos. Ou seja, aqui poderia ser ligas não ferrosas, certo? Aqui poderia ser ferros fundidos. Então, o tipo de material também vai ser influenciado com o tipo de cavaco. Então, se eu tenho lá uma ferramenta e aí eu coloco para usinar 2 tipos de materiais diferentes, só que eu não sei quais são os tipos de materiais, então boto lá a ferramenta para usinar com os mesmos parâmetros, mesma velocidade de corte, mesma profundidade, mesmo avanço. E aí eu tenho 2 tipos de cavacos diferentes. Então, por exemplo, com o material A, eu tenho um cavaco, vamos dizer, em lamelas, e com o meu material B, eu tenho um cavaco arrancado. Então, só pelo tipo de cavaco eu posso classificar esses materiais de formas diferentes. Então, posso dizer que o material A é o material mais dúctil e o material B é o material mais duro, certo? Então, eu posso classificar e separar eles para usar, para produzir peças de formas diferentes, para aplicações diferentes. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma engrenagem, eu já não vou usar um material muito duro, porque eu não quero que ele tenha uma resistência elevada, que no caso seria uma dureza elevada, e aí viesse partir os dentes, até mesmo na hora de fazer a usinagem. Eu poderia ter não uma construção adequada desses meus dentes. Mas aí eu quero fazer, por exemplo, uma bucha de uma cauda de
deslizamento. Então eu posso ir lá e pego o material A, que ele é bastante dúctil, eu consegui usinar e ele vai servir para a aplicação que eu quero, tá? E aí a gente tem aqui figurinhas, microfigurinhas, ou seja, micrografias desses tipos de cavacos e o tipo de material. Então a gente pode ver aqui, ó, o cavaco contínuo, ele tem todos esses, isso aqui são os grãos, certo? Então as bolinhas. E aí esses grãos, eles são retirados aqui, ó, nessa profundidade, aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui eu quero tirar do meu material. E aí, ele tem essas formações, ó, os grãos ficam em nia e de forma contínua, tá? E aí, as características desse cavaco. A gente vai ter essas lamelas justapostas numa posição contínua, ou seja, essas linhas que ele quer dizer, certo? O lado de baixo, geralmente suave, ou seja, isso aqui, ó, liso, tá? Isso aqui é um pouco desgastado, normal. Porque aqui a gente introduz a ferramenta, tá? A formação é um fluxo contínuo, ou seja, materiais dúcteis, como eu já havia dito. O elemento do cavaco não se separa na zona de cisalhamento, ou seja, eles continuam juntos. Condições de formação: a gente precisa ter alta velocidade de corte e grandes ângulos de usinagem, ou seja, meu ângulo de usinagem é grande, certo? Aqui, ó. E a gente tem um acabamento superficial. Como com a força de corte varia muito pouco, devido à formação contínua desse cavaco, certo? Então significa que eu vou ter uma qualidade superficial muito boa. Então o cavaco contínuo vai me dar um acabamento superficial muito bom. Já o cavaco de cisalhamento, ou lamelar, ó, a gente tem os grãozinhos, e aí o formato deles, ó, é muito maior. A gente não tem lá as lamelas, ou seja, não temos esses desenhos aqui. A gente já tem um desenho como se fosse esse grão, ele só se deforma um pouquinho, então ele fica só um pouquinho alinhado, mas não muito. E aí a gente tem essas separações, vou mostrar aqui. Essas separações aqui nítidas, certo? E aí, no caso, a característica, né, é uma superfície fortemente indentada, ou seja, esse desenho aqui, ó, de dentes. Fluxo não contínuo do material. Cavacos lamelares são levemente deformados no plano de cisalhamento e novamente soldados, então por isso que a gente vê essas linhas, tá? Serrilhado nas bordas, o difere do cavaco contínuo, ou seja, esse desenho aqui, ó, de serra, certo? Mas esse lado aqui, ó, é bem suave ainda, significa que ele ainda é um pouco dúctil, certo? E aí um pouco dúctil, então por isso que ele tem uma baixa ductilidade, mas ele ainda é dúctil. E aí a descontinuidade é causada por irregularidades materiais, ou vibrações, ou ângulo efetivo de corte muito pequeno, ou seja, um ângulo de corte aqui, ó, muito, deixa eu botar, pequeno, tá? Elevada profundidade de corte, ou seja, você introduziu demais a sua ferramenta, a sua peça, para retirar muito material em um passe só. E baixa velocidade de corte. E aí o acabamento superficial vai ser inferior ao cavaco contínuo, né? Devido à variação dessa força de corte, por conta de todos esses problemas na condição de usinagem. Tal força cresce com a formação do cavaco e diminui bruscamente com a sua ruptura. Então você tem uma variação de forças muito grandes para forças muito pequenas. Então você tem essa variação de aplicação de forças, certo?
gerando grandes, fortes vibrações e uma superfície com ondulações. Já o cavaco de ruptura, a gente vai ter os fragmentos arrancados das peças usinadas. A gente já não vai ter mais o desenho, a separação aqui, ó, vai ser simplesmente ruptura, então ele vai partir e vai-se embora, certo? Vai ser um fluxo não contínuo, porque pode sair um pedacinho um pouco maior, um pedacinho um pouco menor. A gente vai ter para materiais de baixa ductilidade, ou seja, frágeis. Então, materiais frágeis significa que eles são duros, tá? Condições desfavoráveis de usinagem, então um ângulo de saída de valores muito baixos, nulos ou negativos, ou seja, eu tenho lá na geometria da minha ferramenta, eu vou ter um ângulo de aqui de lado. Então, eu vou ter minha cunha de corte, mas eu também tenho meu plano de saída, ou seja, o quanto inclinado vai ser a minha ferramenta em relação ao cabo, por exemplo. E aí, no caso, se eu tenho esse ângulo de saída muito baixo, eu vou ter a formação desses cavacos de ruptura. O acabamento superficial, o cavaco vai romper, né, de forma de concha, gerando uma superfície de qualidade inferior, ou seja, a gente vai ter o pior tipo de acabamento com esse processo de com esse tipo de cavaco de ruptura. Então, é só a gente pensar, por exemplo, numa furação. Então, quando a gente tá furando uma peça metálica e aí a gente sai com um cavaco contínuo, ou seja, esse cavaco sai dentro dos rasgos da broca, a gente vai ter um furo de qualidade boa. Já quando a gente fura e sai pedaços, e esses pedaços começam a voar, significa que a gente não está fazendo um processo de furação correto. Ou porque a minha ferramenta não está adequada para o tipo de material, e aí eu escolhi de forma adequada, mas se eu só tenho essa ferramenta, significa que eu estou usando parâmetros de cortes inadequados também. Então vai ser uma mistura, uma junção de fatores que você tem que levar em conta. Então, se eu tenho uma ferramenta que não é adequada para furar aquele tipo de material, o que é que eu faço? Eu tenho que mudar os parâmetros de corte, certo? Então, eu tenho que, por exemplo, introduzir menos a minha broca, a minha ferramenta, fazer um processo de furação mais devagar. Então, não tem como mudar a rotação, porque no caso foi uma furadeira manual. Então, a única coisa que eu posso fazer é introduzir um pouco, depois introduzir mais um pouquinho, depois introduzir mais um pouco, para mudar esse estilo de cavaco, ou simplesmente eu posso adicionar um óleo, que no caso serviria como fluido de corte, para fazer o processo de usinagem mais contínuo, mais uniforme. Então, também tem esses aspectos que tem que se levar em conta. Tá? E aí vamos ver um vídeo mostrando a formação desses cavaquinhos.
E aí a gente tem aqui a figura dos cavacos em relação à forma. Então a gente tem o A, o cavaco em fita, certo? O B, o cavaco helicoidal, o C, espiral, e o D em pedaços ou lascas, certo? E aí qual a diferença entre eles? Basicamente o tamanho. Então vai ser o maior, o cavaco em fita, depois vai diminuindo o tamanho o cavaco helicoidal, depois diminui o tamanho para o cavaco espiral, depois diminui o tamanho para um cavaco em lascas ou em pedaços, certo? Então, no final das contas, o cavaco, um cavaco único, vai ser muito maior em fita do que em lasca, certo? Só que no final das contas eu vou ter um volume igual de material retirado, tá? Da minha peça. E aí a gente tem aqui a classificação do tipo de material, se vai ser um processo de usinagem desfavorável ou se vai ser um processo favorável ou médio, certo? Então, por exemplo, para o tipo de fita, se a fita sair lisa assim ou emaranhada ou uma hélice plana, não vai ser um processo favorável de usinagem, certo? Se já for uma hélice oblíqua ou uma hélice longa, já é um processo médio, tá? Se for uma hélice curta ou espiral, ou uma espiral, vai ser um processo favorável. E se eu tiver pedaços arrancados ou vírgulas, tipo um pedaço, uma espiral um pouco mais partida, vai ser médio. Então, o que significa isso? Para o meu processo de usinagem, eu não posso utilizar nem cavacos muito longos, nem cavacos, vamos dizer, pedaços. Então, tem que utilizar o meio termo, certo? Tem que ser longo o suficiente para eu ter um acabamento superficial bom, mas tem que ser em pedaços suficientes, pequenos, para que eu tenha um desperdício e, por exemplo, esse cavaco não fique emaranhado, por exemplo, na sua ferramenta, na sua peça, no seu maquinário, tá? E aí a gente também tem umas mudanças de cavaco que podem ser provocadas, tá? E aí, no caso, eu posso provocar a mudança do tipo de cavaco alterando as condições de usinagem, ou seja, os parâmetros de usinagem. Então, seria a velocidade de corte, que aí eu poderia, no caso, na máquina, mudar a rotação, poderia mudar o avanço, poderia mudar a profundidade. Quanto à superfície de saída, então eu poderia mudar a superfície de saída, colocar um ângulo maior, tá? Ou um ângulo menor. Poderia colocar elementos adicionais, que aí no caso seria o quebra-cavaco. Então eu posso mudar. Tenho a ferramenta adequada, tenho a ferramenta adequada para fazer os usinagem daquela peça com aquele tipo de material. Só que aí meu cavaco ele está longo demais, então eu posso fazer uma pequena alteração, simplesmente colocando um quebra-cavaco. E aí, ao invés de ele ficar um cavaco longo, ele vai ficar um cavaco partido, ou seja, em lamela, cisalhado. Já vai ficar um cavaco um pouco mais adequado, mas ainda vou continuar tendo as características de bom acabamento que eu quero para minha peça, tá? Para minha superfície, principalmente. E aí a gente tem aqui os fatores de influência de acordo com o tipo de avanço e profundidade de corte. Então, quando eu tenho um avanço pequeno e uma profundidade de corte baixa, eu vou ter esse formato de fita. Se eu aumento a minha profundidade de corte, ou seja, eu introduzo mais ferramenta à minha peça, meu cavaco vai deixar de ter uma espessura fina e vai ter uma espessura grossa, certo? Já quando eu mantenho a minha profundidade de corte,
e aumento o meu avanço, eu já vou sair da espessura, do comprimento, ou seja, de uma coisa comprida, longa, para uma coisa um pouco helicoidal, certo? Ou, no caso aqui, seria a espiral. E aí eu aumento de novo o meu avanço, aí eu já vou ter pedaços dessa minha espira, certo? E eu continuo aumentando o meu avanço, eu tenho pedaços partidos, tá? E acontece a mesma coisa quando eu aumento a minha profundidade de corte, eu vou sair de um cavaco grosso, espesso e comprido para uma hélice, para lascas e depois para pedaços, tá? Então vai acontecer a mesma coisa. Então, se eu precisar sair, por exemplo, de um cavaco comprido e fino para um cavaco grosso e em pedaços, eu preciso aumentar o avanço e aumentar a profundidade, tá? E também pode ser ao contrário. Então, se eu tô lá fazendo meu processo de usinagem pela primeira vez, e aí tá saindo pedaços grandes e largos, não é isso que eu quero, certo? Isso eu tô utilizando os piores parâmetros de usinagem possíveis. Então, se meu cavaco tá saindo largo e em pedaços, eu estou fazendo tudo errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso simplesmente reduzir um pouco o meu avanço e reduzir um pouco a minha velocidade de corte para ter um cavaco em espira, por exemplo, tá? E aí eu já vou ter um cavaco mais adequado. Aqui a gente tem a influência do ângulo de saída da ferramenta. Então, ângulos negativos de saída eu vou ter cavacos em pedaços, e ângulos positivos eu vou ter um cavaco em fita. Então, por exemplo, aqui, o ângulo de saída na primeira figura é 0, certo? Então, eu vou botar ângulo de saída igual a 0. Então, eu vou ter formato aqui, ó, de fita. Aqui eu tenho um ângulo de saída, essa parte aqui, ó, um pouco maior, tá? E aí eu vou ter um ângulo de saída, por exemplo, menos 10. Aí aqui eu já vou ter um ângulo de saída menos 10 não. Eu vou ter um ângulo de saída, deixa eu ver, mais 10. Aí aqui eu já vou ter um ângulo de saída bem maior, então pode ser mais 20. E aqui, ó, eu vou ter um ângulo de saída aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Menos 10. Certo? Então, o ângulo de cunha também vai ser afetado nesse caso, certo? Que é esse beta. Então, eu vou ter ângulos de saída diferentes e eu vou ter formatos de cavacos diferentes, certo? E aí a gente tem aqui, ó, um exemplo desse ângulo de saída. Então, se a gente observar, a gente tem um ângulo de saída
aqui, ó, diferente para cada tipo de material. Então aqui eu tenho um ângulo de saída muito grande, e aí eu vou ter pedaços. E aí eu vou reduzindo esse ângulo de saída, e aí meu pedaço vai ficando um pouco mais, vamos dizer, cisalhado. Até que eu tenha a retirada de pedaços maiores, ao invés de ter retirada de pedaços menores. Então eu modifiquei o meu ângulo de saída, e aí eu modifiquei o tamanho do meu cavaco. Então eu já melhorei a qualidade desse meu cavaco e, consequentemente, a qualidade da minha peça. Então a gente, por exemplo, tem aqui a introdução do quebra-cavaco para modificar isso aí. E aí, se eu não consigo modificar, por exemplo, outros parâmetros de corte, então velocidade, avanço, por questões de produção, não consigo modificar o meu tipo de material, então eu vou introduzir o quebra-cavaco, certo? E aí, esse quebra-cavaco vai evitar simplesmente de eu ter cavacos em fita, ou seja, cavacos muito compridos. E aí, esse é o método mais utilizado para a gente tirar esses cavacos compridos de fita para cavacos mais curtos. E aí a gente pode ter simplesmente quebra-cavacos soldados à minha ferramenta, tá? No caso aqui, ele pode ser fixados mecanicamente através de um parafuso, de um pino, o que for. Você pode ter o quebra-cavaco usinado diretamente à minha ferramenta. E você pode ter uma pastilha, e aí ele vai ter esse vamos dizer, esse canal, que faria o papel do quebra-cavaco, certo? Então, o quebra-cavaco, ele é o mais utilizado quando você tem essas fitas compridas. Então, todos os seus parâmetros de usinagem estão adequados, e mesmo assim você tem uma fita muito comprida, e aí essa fita, ela vai trazer processos de, vamos dizer assim, ela pode enroscar na sua ferramenta, ela pode enroscar na sua máquina, ou até mesmo no operador. Não vai ser fácil de retirar esse tipo de cavaco, então é por isso que a gente precisa trabalhar com cavacos menores, que fica muito mais fácil de retirar, tá? E aí as vantagens de se utilizar o quebra-cavaco. Então, você tem a redução de transferência de calor para a ferramenta, porque você está retirando o material mais rápido de contato, ou seja, o cavaco de contato com a ferramenta e de contato com a peça. Maior facilidade na remoção dos cavacos, menor risco de acidentes para o operador e uma obstrução menor ao direcionamento do fluxo de corte. Então, se eu tiver aquela fita toda em cima da minha ferramenta, não adianta nada eu colocar meu fluido de corte, que ele não vai penetrar a ferramenta, não vai penetrar na peça. Então, ele vai estar sendo só despejado ali e não vai entrar em contato e não vai retirar o calor, nem facilitar a retirada de material. E aí a gente tem aqui a variação de temperatura de acordo com onde está o cavaco e onde está a peça e onde está a ferramenta, certo? E aí a gente tem toda a energia mecânica, né, na formação do cavaco vai ser transformada em energia térmica, ou seja, em calor que vai embora junto com o cavaco, vai ficar um pouco na peça e vai ficar bastante na ferramenta, tá? Então, por isso que a ferramenta tem que ser bastante resistente à variação de temperatura, que a gente já viu nos tipos de materiais de ferramenta, falei bastante sobre isso, tem que ser resistente à temperatura. E aí a gente tem as principais formas de formação dessa geração desse calor. Então, a gente tem pela deformação e cisalhamento do cavaco, na região de cisalhamento, então essa região aqui, ó. Atrito do cavaco com a superfície de saída da ferramenta.
essa superfície aqui é atrito da peça com a ferramenta. Essa superfície aqui, certo? E aí a gente tem esse gradiente, então a temperatura pode chegar até 800 graus na ponta da sua ferramenta e ir reduzindo até o final da sua ferramenta. E no seu cavaco, ele pode começar de 400 e reduzindo, e a nossa peça, ele sempre vai ter uma temperatura média, ou seja, de 200. Então, o que significa isso? Significa que todos os fatores, todos os componentes vão ser aplicados de temperatura, ou seja, vai ter formação de calor aqui. Então, quem mais vai sofrer com essa formação de calor é a ferramenta, tanto é que ela chega a 800 graus. Já o cavaco vai ser a segunda parte e a peça vai ser a terceira. E aí a gente tem a distribuição. Então, o cavaco cresce com a velocidade de corte. Então, quanto maior for a sua velocidade de corte, mais energia, ou seja, mais calor vai ser produzida no seu cavaco, tá? A peça, ela pode ficar com calor entre 26% se for um aço e 73% se for um alumínio. Significa o quê? Que o alumínio retém mais calor do que um aço. A gente vai ter calor sendo gerado na ferramenta e calor que vai ser retirado pelo fluido de corte, certo? Então, a gente tem esse fluxo de calor. Então, a gente tem calor no cavaco, calor na ferramenta, calor na peça. E aí, pra gente reduzir, por exemplo, o calor nesses três materiais, a gente introduz o fluido de corte, que vai resfriar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que você precisa introduzir seu fluido de corte onde está sendo feito o corte. Não depois, não antes, tá? E aí, a gente tem os mecanismos de desgaste da ferramenta. Então, eu posso ter a adesão, que no caso é como se fosse o material da sua peça aderindo à sua ferramenta. A abrasão mecânica, então é como se fosse um desgaste. Então, você vai ter retiradas de material da sua ferramenta. A oxidação da sua ferramenta, então como o povo diz vulgarmente, sua ferramenta queimou, tá? Você pode ter difusão, que no caso vai ser a parte química do seu material. Então, você vai ter mudanças na estrutura, ou seja, na resistência e nas propriedades da sua ferramenta. E pode ter alguns outros tipos de desgaste, certo? Como quebra, por exemplo. E aí a gente tem, nesse gráfico, a variação de temperatura de corte, que vai ser influenciada pela velocidade de corte, avanço e alguns outros fatores, e o desgaste total da sua ferramenta. Então, quanto maior, por exemplo, se minha temperatura for baixa, eu só posso ter, a probabilidade de eu ter vão ser de 2 tipos de desgaste, que seria a abrasão e a adesão, certo? Quando eu aumento essa temperatura de corte, eu começo a introduzir difusão e oxidação à minha ferramenta. Se eu trabalho com velocidades excessivas, eu já vou ter um processo de difusão muito grande, ou seja, a temperatura vai influenciar tanto as propriedades na superfície da minha ferramenta que vai modificar. Então, por exemplo, se minha ferramenta ela tinha uma resistência alta, uma dureza alta, essa dureza pode ser retirada, perdida pelo processo de difusão, ou seja, os carbonos lá, os elementos químicos mudaram de posição, mudaram de, vamos dizer, composição química, e aí você vai ter propriedades totalmente diferentes por conta disso. Então, você no começo, com temperaturas baixas, você tem a probabilidade de ter muita adesão, ou seja, material da sua peça sendo colocada à sua ferramenta. E depois, quando você
aumenta muito a temperatura de corte, já não vai ter mais esse problema de adesão, só que aí você vai ter um problema muito maior de difusão, depois abrasão e oxidação, certo? Então, basicamente, você sai de um problema, que seria a adesão, para 3 problemas, certo? Então, por isso que a velocidade de corte, você precisa... velocidade de corte, parâmetros de corte tem que ser bem ajustados para que você evite de ter problemas. E se você tiver problemas, você tem o mínimo possível. Então, o desgaste, né, é uma consequência natural do processo de usinagem sobre as ferramentas de geometria definida ou não definida. Então, para qualquer tipo de ferramenta, seja um rebolo, seja uma fresa, seja uma broca, seja um bit, uma pastilha, o que for. E aí, o movimento relativo entre o cavaco e a ferramenta, o atrito e as forças e a temperatura levam o desgaste da ferramenta. Isso é normal, certo? Não existe uma ferramenta que vai durar para a vida toda. E o desgaste pode ser observado na superfície de saída dessa ferramenta, na superfície principal e secundária de corte, e na ponta ou nas arestas de corte. Então, por exemplo, aqui, desgastes na ferramenta de usinagem. Então, a gente pode ter 2 tipos mais comuns, que vai ser o desgaste de flanco, que é esse tipo de desgaste aqui, ó, na sua lateral de aresta de corte primária e aresta de corte secundária, certo? A gente pode ter a cratera, que é na face, ou seja, na superfície de saída da sua ferramenta. Então, esses 2 tipos de desgaste são mais comuns, principalmente o de flanco, ou seja, que a gente vê a aresta de corte bastante prejudicada, faltando material, e às vezes você consegue fazer a fiação dessa aresta de corte, renovar ela, e às vezes você não consegue, então simplesmente você vai ter que trocar de ferramenta. E aqui a gente tem um exemplo de desgastes em brocas helicoidais. Então a gente pode ver que o desgaste ele vai modificando de acordo com vamos dizer assim, o tamanho dele, né? Vai aumentando com o tempo. Então você vai ter um desgaste bem diferente aqui, de um desgaste bem diferente daqui, certo? Então, a cada passo que você vai aumentando, vamos dizer, pode ser a cratera, vai modificando a cor e a geometria desse desgaste. E aqui a gente tem exemplos de um desgaste de lascamento do gume, ou seja, essa retirada de material da aresta de corte, tá? E aí pode ser por forças excessivas de corte, um corte interrompido, então você corta e para do nada, certo? Material da peça com oclusões duras, ou seja, que possam vir pelo processo de fundição, então não tem uma qualidade adequada à sua peça. E a solução seria trabalhar com pastilhas mais duras, para evitar essa quebra, essa retirada, né, de material, aqui, ó, essa retirada de material, tá? A gente tem a aresta postiça, que basicamente é material da sua peça sendo soldado à sua aresta de corte, e aí isso acontece bastante quando você vai soldar, por exemplo, alumínio, tá? O alumínio tem uma grande adesão nas ferramentas, então você adiciona material a essa sua ferramenta, certo? E aí, para evitar a aresta de corte, a aresta postiça, ou seja, a fundição, né, a soldagem, né, desse material à sua ferramenta, você pode aumentar a velocidade de corte ou selecionar uma geometria mais positiva desse ângulo
de saída, certo? Então, ó, ao invés de estar mais pra cima, vou colocar aqui mais pra baixo. E aí a gente tem o desgaste por entalhe, um entalhezinho, né? E aí seria uma oxidação na profundidade do corte do seu material. Então tem essa aqui, ó, esse aspecto de oxidação, de queima. E aí você pode selecionar uma classe mais resistente ao desgaste da ferramenta, ou seja, material que tem uma resistência a esse desgaste melhor. Temos a deformação plástica. Então, basicamente, se sua aresta de corte deformou, então ela ficou ó, com esse aspecto abalado. Isso aqui dá pra ver. Tá? E aí, pode ser por pressões e calores substanciais, ou seja, do nada, você colocou uma pressão muito grande a sua ferramenta na sua peça, ou um calor excessivo ali por conta do corte. E a solução seria você selecionar uma ferramenta mais resistente para aquele tipo de processo de fabricação. E aqui a gente tem outras figuras com esses mesmos tipos de defeitos já vistos antes. Então, cratera, o entalhe, certo? A oxidação, a postiça, aqui também é entalhe aqui embaixo e cratera aqui em cima. E aqui é o primeiro que a gente viu, cadê? Aqui, ó, o lascamento, certo? Retirada aqui. E aí a gente entra no conceito de usinabilidade. E aí, no caso, na usinagem com remoção de cavaco, verifica-se que os diversos materiais se comportam de modo distinto, sendo que alguns podem ser trabalhados com grande facilidade, ou seja, facilmente usinável, enquanto outros apresentam uma série de problemas à operação ou ao operador, certo? E aí, usinabilidade vai descrever todas essas dificuldades que o material apresenta na sua usinagem. Então, compreende todas as propriedades do material que tem influência sobre o processo de usinagem. E usinabilidade pode ser definida como a capacidade de materiais da peça, em que se desejam usinar, certo? Então, por exemplo, o ferro fundido é muito mais difícil de usinar do que um aço. Então, o aço é usinável e o ferro fundido não é tão usinável assim. Então, a usinabilidade do aço é melhor do que a usinabilidade do ferro, certo? Então, aqui a gente tem alguns critérios. Então, em relação à formação do cavaco, em relação à abrasividade, ou seja, o desgaste dessa sua ferramenta, os tipos de força sendo aplicados na usinagem, e o tipo de cavaco. E é ações para minimizar os efeitos dessa má usinabilidade. Então, se for um problema na ferramenta, eu posso mudar o material da ferramenta, a geometria dessa ferramenta, ou o uso de revestimento. Então, posso usar lá o nitreto de titânio, por exemplo. Se for no processo, eu posso modificar as velocidades. Então, modificar a velocidade de corte ou modificar a velocidade de avanço, por exemplo. Posso modificar a profundidade de corte. Se for questão que eu possa modificar o meio de lubrificação, então eu posso mudar o material da peça, os elementos de liga desse material, controle no processo de obtenção, fabricação anterior à usinagem, ou seja, modificar se essa peça veio para um processo de fundição em areia, e aí eu modifico esse processo de fundição em areia e boto um processo de fundição contínua no molde metálico, ao invés de ser no molde de areia. Posso fazer essa modificação também. Posso fazer alívio de tensões e tratamentos térmicos. Então, minha peça pode vir no processo de fundição, e aí antes de eu colocar ela para ser usinada, eu posso
fazer um tratamento térmico com ela, por exemplo, de recozimento para alívio de tensões. E aí depois eu utilizo a usinagem, tá? Então posso fazer várias outras coisas. E aí eu vou colocar para vocês no material um vídeo mostrando vários tipos de cavaco, certo? Para cada tipo de ferramenta, por exemplo. Processo de usinagem com vários tipos de processos de usinagem, tá? Então é só isso, até